Abençoa os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ficar de pé para ler a palavra. Nós estamos muito felizes de estar aqui esta noite, pregar a palavra do Senhor. E teve muitas festividades que eu estava ali sentado e vendo os pregadores falar da palavra de Deus. Mas o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, Ele me concedeu que hoje eu estivesse aqui em cima ministrando a palavra dele. Vamos usar a sua Bíblia no livro de Efésios. Peço que as crianças agora parem de andar, parem de conversar. Agora é hora da palavra. Não é porque é festividade de criança que Jesus não batiza, que Jesus não salva. É a mesma coisa, viu, meu querido? Livro de Efésios, capítulo 6, o verso 10 e o verso 11. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas eu peço que desliga esse ventilador, porque eu estou muito bem. Minha garganta ela não está muito boa, peço que desliga esse ventilador. Mas, irmãos, olhando essa palavra, pode sentar, irmãos. Olhando essa palavra do livro de Efésios, capítulo 6, eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a uma igreja que estava na Ásia, a igreja de Efésios que estava ali na Ásia. Paulo preso em Roma, acorrentado com um soldado. Paulo tirou forças da onde ele não tinha forças. Eu creio que um dia Paulo ali sentado, ele olhou para a armadura do soldado e teve uma visão. Eu creio que nessa visão o Senhor falava: olha, Paulo, um crente, um servo meu, um soldado meu, ele tem que estar com a armadura completa, porque se o soldado ele vai para a batalha sem as suas sandálias, ele corre o risco de furar seus pés e perder toda a atenção. O soldado, quando ele entra na batalha sem o escudo, ele é um soldado pronto a ser atacado. Mesmo assim, o soldado entrando com o escudo e sem a espada, ele pode ter defesa, mas não tem o ataque. Eu creio que Paulo fala: olha, tem alguém lá na igreja de Efésios que está precisando desta palavra. E o Senhor fala: Paulo, comece a escrever. E Paulo começa a escrever o que o Senhor mandava. E Paulo começa a citar alguns das partes da armadura. Primeiro, Paulo, ele fala do cinturão da verdade. O que é o cinturão, meu querido? O cinturão era um cinto que segurava toda a armadura de um soldado. Se o soldado não tivesse o cinto, a sua armadura iria cair. E Paulo fala: olha, vocês têm que ter a verdade nas suas vidas. Sem a verdade, meu querido, o crente ele não prevalece. No livro de João, capítulo 8 e 44, nos diz a Bíblia que fala claramente que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, meus queridos, nós temos que combater a mentira com a verdade. Não adianta o crente, não tem crente, meus queridos, sem verdade. Não existe crente sem verdade. Se a sua vida não está alicerçada na verdade, você é um mentiroso, você não é um crente.
que adianta, meu querido? Não adianta você falar, ah, é só isso e não é. Não adianta você pregar isso e não viver isso. Nós temos que viver o que nós pregamos. Mas tem muitos que só vivem no mundo e pregam a mentira. Tem muitos que estão subindo no púlpito com a cara mais cínica, pregam a palavra, mas não vivem. Lá que nem tem uma coisa e lá fora vivem outra coisa. Mas isso vai cair por terra hoje, porque a verdade já entrou no jardim. Jesus já desceu e falou: eu vou plantar a verdade dentro dos corações dos vocês. Hoje a mentira vai sair. Hoje o disse-me-disse vai sair. Hoje toda contenda vai sair. Porque Jesus já se levantou e falou que prevalece a verdade. Se você, meu querido, gosta de uma fofoca, isso vai cair por terra hoje. Porque Jesus não gosta de fofoca. Jesus gosta da verdade. Jesus gosta da palavra. Não adianta você falar: eu vivo a verdade, mas não viver a verdade. Meus queridos, as crianças, a criança, quando ela nasce sem mentira. Ela nasce pura. Ela cresce e começa a entender as coisas. Mas muitas vezes elas começam a mentir através de muitas influências dentro das escolas, dentro da sua própria casa, dentro de um lugar onde deveria ser a verdade, ali há a mentira. Muitas das vezes, muitas crianças se perdem por causa da mentira. Muitas crianças se perdem por causa de má influência. Mas, meu querido, você que é pai, você que é mãe, ensina o seu filho a andar na verdade, ensina o seu filho a andar no caminho certo, para que quando ele cresça, ele tire orgulho, para quando ele cresça, ele esteja debaixo da presença de Deus. Sabe por que muitas crianças nos dias de hoje estão se perdendo nas drogas? Porque não tem o ensinamento da Bíblia. Porque não tem o ensinamento da verdade, pastores. Muitos dos pais não estão mais ensinando seus filhos a andar na verdade, a andar na retidão, a andar no caminho certo. Não ensina o seu filho a ler a Bíblia. E por isso que muitos hoje estão nas drogas, estão morrendo de overdose. Porque um dia ninguém pregou a verdade para ele. Porque os seus pais não ensinaram a verdade. Meu querido, sabe por quê? Jesus não tem que ter a verdade. Porque sem a verdade você perde a batalha. Se você entrar na batalha sem o cinturão na verdade, toda a sua armadura cai. A sua armadura enferruja. Você não prevalece porque não tem a verdade. Mas hoje é noite de se revestir da verdade de Deus. Para primeiro se revestir e depois você entra na batalha. Não adianta você entrar na batalha sem a sua armadura. Não adianta você entrar na batalha sem você estar pronto. Não adianta você entrar na batalha sem nada em suas mãos. Vamos se revestir hoje na armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Meu querido, hoje em dia nós não estamos vivendo um mar de rosas. Nós estamos vivendo um campo minado. Nós estamos vivendo um campo de guerra. Nós estamos vivendo em uma época em que a igreja está sendo
de Deus é a verdade. Diante de Deus você não pode esconder nada. Para o homem, você esconde o que você quiser. Mas para Deus não tem nada que fique escondido. E hoje Jesus fala: olha, filho, arranca essa mentira. Arranca isso que estava encoberto. Arranca para mim depois trabalhar. Não adianta você querer trabalhar de Deus e você não ter verdade em sua vida. Não adianta você querer um milagre e não ter verdade em sua vida. Não adianta você querer a salvação de alguém se você não tem a verdade em sua vida. Primeiro, olhe para dentro de você, para depois falar do seu colega. É mentiroso que fala mal dos outros. Olha primeiro para dentro de você e vê se está tudo bom. Tem crente que acha que é o super-homem dentro da igreja. Tem grandes pastores que estão achando que é o super-homem. Não erra, não falha, faz tudo. Mas lá dentro tem algo escondido. Tem algo que ninguém pode ver. Mas Jesus, ele vê. Meu Deus do céu, aleluia. Não adianta vocês se esconder